Olá, tudo bem? Vamos hoje falar um pouco do Renascimento. O que foi o Renascimento no mundo da arte? O Renascimento foi aquele momento que veio logo depois da Reforma Luterana, onde saímos ali do que chamávamos do período das trevas na Idade Média, e surge o renascer do homem, o renascer de suas ideias. O que é esse renascer do homem? Ele volta aquelas ideias da arte greco-romana, porque lá na Roma Antiga, na Grécia Antiga, no Egito Antigo, eles valorizavam o homem por si só. A valorização da ideia do homem, do pensar, da razão, da pesquisa científica era super importante. Então, o Renascimento veio em cima disso, e é muito baseado em cima de obras do que seria a Grécia Antiga e Roma Antiga. Daí, então, vamos ver algumas imagens. Na verdade, o Renascimento é um dos primeiros itens da primeira fase da Idade Moderna. A gente teve 4 artistas de destaques, né, que a gente chama que são as grandes tartarugas ninjas, que é o Donatello, o Rafael Sanzio, o Michelangelo e o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci faz aqui o item principal, que é o homem vitruviano, que é uma das marcas maiores do Renascimento. É o homem se multiplicando, daí a ideia da imagem de vários braços, várias pernas, é o homem com vários pensar. O outro destaque fica o Michelangelo, que é a nova criação do homem, que é aqui dentro da Capela Sistina. Esse daqui é um fragmento, onde a criação de Adão por Deus, a gente vê aqui toda a nova proposta para o homem. O homem está renascendo, Deus está recriando o homem. Outro item a gente fala é da filosofia, do pensar, onde Rafael Sanzio pinta a escola de Atenas, que era a maior escola de filósofos da Grécia Antiga. E aí Michelangelo vem também com as esculturas de homens de corpos perfeitos, assim como era feito na Grécia Antiga. O homem tinha o seu valor maior, onde ele esculpe aqui no mármore puro o Davi. É uma peça, uma escultura de 5 metros de altura, e Donatello fica com o que era um pouco do romano. O romano já fazia esculturas tal quanto as pessoas eram, mas valorizavam o homem por si só. Donatello faz as esculturas dos 12 profetas, que seriam os 12 apóstolos da Bíblia, talvez, e aí, então, ele faz assim de forma perfeita, igualzinho São João Evangelista. Ele esculpiu São João Evangelista como se fosse um retrato de São João Evangelista. Então, o destaque maior começa os arcos, que foram muito usados na Grécia Antiga e na Roma, principalmente porque os romanos que inventaram os arcos, que eles descobriram o cimento. As esculturas e pinturas baseadas nos corpos perfeitos, que eram típico da Grécia Antiga, então mostra isso, e a Roma Antiga, que mostrava o poder das pessoas de influência, e mostrava elas tal quanto elas eram, como se fosse um retrato mesmo, como se fosse o retrato de um guerreiro romano, de um imperador, para que as pessoas vissem aquela imagem e reconhecessem. Mas a gente não pode deixar de falar que um dos maiores ícones do Renascimento foi justamente o Leonardo da Vinci. E o Leonardo da Vinci, ele pinta a Mona Lisa, que a gente fica assim, foi uma coisa que aconteceu por um acaso, foi um erro que deu certo, ou foi mesmo um desejo de Leonardo da Vinci, onde ele pinta a Mona Lisa, que é uma mulher em sua posição, que se a gente olhar ela não está nem muito certinha, nem muito torta, ela está uma posição meio que de perfil, meio que de frente, mas que o ícone maior dela é justamente que ela nos segue com os olhos, e daí ela se torna uma imagem tão importante diante disso tudo do Renascimento. Então, o Renascimento veio do valor do homem, do renascer das ideias do homem, porque a gente sai da Idade Média, que foi um período tudo voltado para a divindade, tudo voltado para Deus. Deus era o valor maior, mas aí o Renascimento veio um pouco trazendo, como se falasse,
mas do que seria Deus se não fosse o homem? E o que seria do homem se não fosse Deus? Então, ele começa a trazer um equilíbrio, e aí a valorização do homem, então, veio na arte, mostrando muita coisa que já era da arte lá do período antigo, como eu já falei, que valorizava o homem por si só. Então, nossa aula de hoje começa com isso falando, e daí a gente depois vai para um outro momento depois, que é o Barroco. Por hoje, ficamos aqui com o Renascimento. Até logo!